Olá, Júlio. Sim. A nossa história no Mundial não foi tão longa como desejávamos. Não. Como é que era a canção? Never Ending Story? Não foi assim. Não foi. Queríamos mais, mas não foi possível. E acho que por aquilo que jogámos, acho que até foi merecido sermos afastados. Temos que ser absolutamente pragmáticos, racionais. Mas, Inês, Diga. a minha cara amiga vai começar a dominar os programas desportivos. Também qualquer vez estão a convidar-me, não. O Fernando Santos, a dada altura, dizia que não podíamos jogar, não podia ser Cristiano Ronaldo contra uma seleção adversária, enfim. Houve alguns jogadores a ajudarem minimamente à festa, como é o caso do jogador de quem falamos hoje, o Ricardo Quaresma, mas, de facto, parecia que quando vamos num barco e se senta uma pessoa de um lado e 20 do outro, e há um desequilíbrio, não é? E pronto, isso também aconteceu com a nossa seleção. E não me quero estender mais nesta... Eu estou alapardado. Bom, acho que nesta altura já há gente com medo de perder emprego. Sabe que eu adoro futebol, adoro ver futebol, não percebo muito futebol, mas adoro todas as emoções que um bom jogo vão gerando ao longo daqueles 90 minutos, que neste caso têm sido muito mais que 90 minutos. Bom, Ricardo Quaresma foi, mais uma vez, um dos jogadores em destaque. Eu sou suspeita porque, de facto, gosto bastante dele. E numa entrevista ao programa Alta Definição da SIC, Quaresma dizia a propósito do preconceito e da discriminação, e vou citar: lembro-me que uma vez estávamos na escola e desapareceu um casaco de um colega meu e os pais de alguns miúdos começaram a dizer de certeza que foi o cigano. E como dizia Quaresma, em criança ouvir isto custa. É difícil quando o mundo conspira contra nós, não é, Júlio? Pois, o Harry Potter tem toda a razão, não é? Eles chamam-lhe o Harry Potter e com razão. Aquele gol, por exemplo, que ele marcou foi uma coisa perfeitamente deliciosa. É evidente que não é só em criança, mas o que eu acho é que começar em criança, como é que nos podemos surpreender que isto vá gerar um adolescente e um adulto com uma visão, no mínimo, desconfiada no mundo e das pessoas que o rodeiam. É curioso que ele diz, e isso é bom, ele ter essa certeza, que os filhos não vão ver coisas que ele ouviu, ouvir coisas que ele ouviu, e não viverão autenticamente em guetos, no fundo, sem grades visíveis. E não é só pelo facto de ele os proteger e por ter outras condições de vida, é porque o mundo também mudou, não é? Não é? Claro. Não tanto e não tão depressa. Infelizmente não, até por um caso recente passado no Porto. Exatamente. Mas e podia ser no Porto. Mas podia ser no Porto, podia ser em qualquer sítio. Podia ser em qualquer sítio. O que ele diz, o exemplo que ele dá, a mim, imediatamente faz soar campainhas, porque isto é muito habitual também, sabe com quem? Com os toxicodependentes. Os toxicodependentes que estão em recuperação, que largaram as drogas, queixam-se por sistema que se qualquer coisa acontece, numa empresa, num comércio onde eles estão a trabalhar, os olhos também se viram, e às vezes não só os olhos, mas as palavras, não é? Para o suspeito do costume. A nossa desconfiança fica sempre lá. Fica sempre lá. Depois ele fala de uma questão de bom senso, que é importante, que é do autocontrole. Ele diz que uma vez foi assaltado, não é? E que esteve quase a ripostar. E que se tivesse ripostado, se calhar não estava ali. É importante sublinhar uma coisa. E Portugal é um dos países mais seguros, segundo as classificações. Mas há um risco nestas bolandas em que de vez em quando nos vemos metidos. É que reagir em determinadas situações, sobretudo, alguns dos nossos ouvintes podem ficar surpreendidos, mas sobretudo se do outro lado está alguém que é um amador, que está com medo como nós estamos, pode ser perigosíssimo. Porque um profissional, em princípio, não arrisca uma pena pesadíssima por meia dúzia de trocos. Um ladrão que é um aprendiz pode perder a cabeça e fazer uma asneira grossa. Voltando à questão do Quaresma.
Eu nunca tinha pensado nessa necessidade de sangue frio dos dois lados. É verdade, é verdade. Voltando à questão do Quaresma, sabe? Há um poema extraordinário da Apollinaire que Ferré e outros, mas Ferré cantou e que diz assim: Meu belo cigano, meu amante, escuta os sinos que tocam. Nós amávamos perdidamente, julgando que não éramos vistos por ninguém, mas estávamos muito mal escondidos. Todos os sinos à volta, do alto dos campanários, nos viam e diziam a toda a gente. E todo o resto do poema é a história da má língua, de voltar ao ostracismo, no fundo, daquilo que sistematicamente acontece perante a diferença, que é o medo que conduz à agressividade. Júlio, um beijinho, Beijinho, até amanhã. filha, até amanhã.